Nesse vídeo eu vou falar para vocês de como se libertar do passado, porque eu vejo muitas pessoas no mundo com uma grande ilusão, preso numa grande ilusão, no Maia, que é a pessoa viver pelo passado. Só que viver pelo passado é viver por uma coisa que não existe. O passado não existe. E você se prender a essa ilusão, você vai ter muitos condicionamentos na sua vida. E você também vai compreender mais no vídeo de hoje, conhecer um pouco melhor sobre os traumas, conhecer um pouco mais sobre os condicionamentos que você adquiriu na infância. Vocês vão conhecer de maneira mais aprofundada. Então, meu povo, vou ajudar vocês a se libertar desse passado que tanto aprisiona vocês, que tanto limita a capacidade da sua expansão, que tanto limita a sua capacidade de se expressar no mundo, de lidar com o mundo, de lidar com a realidade. E também no vídeo de hoje eu vou dar uma dica para você para estar se libertando desse passado, aprendendo a viver a vida como ela realmente é e ganhando um grande presente da vida, que é quando você lida com a vida como ela é de verdade, recebe bênçãos da vida. Olha só que legal. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou o Guilherme Rodrigues, sou um terapeuta, um espiritualista universalista e um metafísico. E aqui neste canal eu conduzo com a livre expressão do ser, com a liberdade das religiões. Aqui no canal no meu trabalho eu conduzo sem nenhum vínculo a nenhuma religião. Meu povo, que nem eu estava falando no começo do vídeo, quando você foca viver no passado, é você focar viver em um mundo onde não existe. Porque a única coisa que existe é o momento presente, é um instante presente. O passado já se foi. O passado já foi vivido. Então a única coisa que existe é o momento presente. Agora vamos falar de onde vêm todos os traumas. Esse trauma que você tem aí, esse trauma que você tem, esse condicionamento que você tem aí, que não permite que você expresse livremente quem você é pelo mundo, que não permite que você seja quem você realmente é, porque os seus condicionamentos são como máscara. Ele fica escondendo, ocultando quem você é de verdade. Porque vocês não são os seus condicionamentos. Aprenda isso. Esses condicionamentos, esses traumas, são máscaras que você colocou por cima da sua verdade máxima. Então, esses condicionamentos, eles não são você. Ele só está ocultando a sua verdadeira face. Agora vamos falar dos traumas. Os traumas, você adquiriu ele através do modelo de educação dos seus cuidadores, através dos condicionamentos passados por aqueles que fez o papel de cuidador, tanto pai, tanto mãe, quanto avós, tios, aquele que cuidou de você quando você era criança. E agora eu vou dar um exemplo de um modelo de educação que pode ter te condicionado. Analise aí para ver se é o seu caso, para ver se esse modelo de educação te condicionou ou se é você que está condicionando alguma criança que você está agora educando. Vamos lá. Quando você era criança, você teve pais que faziam tudo por você? Analise aí. Puxa na memória aí e vai buscando. Ou, se no caso é você, o pai, então analise você para ver se é você que está aplicando este modelo de educação. Você, toda hora que a criança tem alguma dificuldade, alguma coisa que a criança lá está tentando aprender, até mesmo para comer, pegando um garfo ali, tentando comer a comida, come tudo errado assim, joga tudo fora do prato, você pega lá e faz pela criança.
Vê se é o seu caso. Toda hora que a criança tem alguma dificuldade, os pais tomavam a frente e fazia por ela. Os seus pais ou é você que está fazendo isso? E isso pode ser dado através de ou falta de paciência de deixar a criança aprender. Por quê? Porque é com erro que se aprende. Deixar a criança errar para a criança poder aprender. Então, muitas vezes é falta de paciência dos cuidadores, falta de paciência para ensinar ou para deixar a criança aprender, porque a criança vai errar. Pode ser que derrame alguma coisa, aí depois você tem aquela preocupação de ficar limpando, né? Então aí você pega e não tem paciência e faz pela criança. Ou tem um outro tipo de modelo que os pais podem fazer isso através do quê? Os pais, eles podem adaptar esse modelo de educação para a criança também por causa que os pais não aguenta ver a criança sofrer ou ter dificuldade. Não aguenta ver a criança sofrer, ter dificuldades na vida ou naquela dificuldade que a criança tem para lidar com aquela nova situação. E aí os pais com aquele não aguenta ver o sofrimento da criança, pega e faz pela criança, não permitindo que essa criança aprenda lições valiosas para a vida. E aí, quando essa criança cresce, vira um adulto, ele se torna um adulto que muito dependente aos outros. Aquela criança, aquele adulto que é muito dependente aos outros, até mesmo para tomar uma decisão na vida, aquele adulto precisa que a outra pessoa tome por ela. Pode criar também um adulto mimado. Pode se tornar um adulto mimado que não aguenta nenhuma dificuldade, que não aguenta nenhuma dor, que já pega e larga. Por quê? Porque quando na infância tentou errar para aprender, ter aquela dificuldade normal do aprendizado, sempre foi evitado pelo cuidador. E aí criou aquela criança condicionada. Ou até mesmo pode acontecer esse cenário, ou pode acontecer também como a criança, aquela famosa síndrome do reizinho. É, a famosa síndrome do reizinho, que é como se a criança, né? Você cria aquela criança que manda em todo mundo. Pensa que manda em todo mundo. Pensa que o mundo é servil àquela pessoa. É a famosa síndrome do reizinho, criando um condicionamento para aquela criança, para aquele adulto, pensando que o mundo está ali para servir aquela pessoa. Aquela pessoa não aguenta ser contrariada até mesmo, porque as pessoas estão lá somente para servir, porque ele está lá no papel de quê? De mandar nos outros. Eles pensam que manda em todo mundo. E tem vezes, né, que essa criança aí, no caso agora falando da criança, pode mandar até mesmo nos próprios pais. Tudo porque não deixou a criança aprender. Com o erro, com as dificuldades. Agora eu vou dar um outro exemplo de modelo de condicionamento que você pode ter adquirido na sua infância. Então veja se é o seu caso. Quando você era criança e você queria alguma coisa, tipo algum brinquedo, você queria algum brinquedo ou algum doce, e aí você comunicava os seus pais falando que você queria tal coisa. Só que aí os seus pais pegavam e falavam assim para você: "Ah, na volta a gente passa." No caso, para pegar o doce ou para pegar o brinquedo. E aí você já sabe o final dessa história, né? Você já sabe o final dessa história, né? Muitos que já viveu nessa situação já sabem muito bem o que aconteceu. Então, eles falavam que passava, mas só que não passava, né? Fingia que nem lembrava, né? Fingia que não tinha nem lembrado. E aí essas mentiras e também tem vezes que ou tem essas mentiras ou tem outras mentiras também que as pessoas, que os seus cuidadores viviam contando para vocês
Só que depois de um tempo, você percebia, você descobria que era mentira. E essas mentiras que foi sendo contada dos seus cuidadores para você, porque a criança, ela confia naturalmente, mas é através dessas mentiras que foi sendo contada para você, para não sentir mais aquela dor, aquele sofrimento, né, de sentir como se tivesse sido traído, né, pelo outro, você pega e desenvolve um bloqueio. E aí, na vida adulta, acontece que você se torna uma pessoa que tem muita dificuldade para confiar nas pessoas. Tem muita dificuldade, até mesmo pode ser o seu caso, para se relacionar, para ter uma profunda amizade. Porque para ter uma profunda amizade, exige que você confie no outro. E aí, por causa desses condicionamentos, você foi tendo dificuldade para confiar nas pessoas. E aí você se torna uma pessoa desconfiada, que não confia em ninguém. Tudo por causa dessas mentiras que foi sendo contadas pelos seus cuidadores. Essas mentiras frequentes, ou seus cuidadores poderiam falar assim: "Ah, vamos marcar", falar: "Ah, depois eu brinco com você". E aí não brincava com a criança. Ficava toda hora mentindo para a criança. E aí quando chega na fase adulta, se torna um adulto assim. E ter essa postura de desconfiança é negativo. Então, toda hora que a pessoa tem uma amizade ou até mesmo um relacionamento afetivo, a pessoa pega, né, quando alguém vai, no caso do relacionamento afetivo, uma pessoa do relacionamento afetivo vai conversar com outra pessoa, a pessoa fica toda hora meio que neurótica, fica lá naquele canto lá, falando: "Ah, a pessoa deve estar me traindo. A pessoa deve estar me traindo. A pessoa não pode conversar com ninguém que a pessoa pensa que está traindo ela." Ou até mesmo, no caso de uma amizade, pensa que aquela pessoa deve estar falando mal de mim. Tá sempre na postura de desconfiança do outro. Nunca confiando nas pessoas. Sempre nessa desconfiança constante. E isso é negativo, como eu estava dizendo para vocês. Porque a confiança, ela é fundamental para construir elos afetivos. Uma coisa que as pessoas têm que compreender é que a confiança não é se submeter ao outro ou ser ingênuo. Confiança é você olhar para a verdade que está sendo apresentada a você. É confiar naquilo que está sendo apresentado, naquilo que está sendo mostrado. Porque eu digo para vocês, a pessoa me traiu, mas isso é culpa sua. Se a pessoa te traiu, é culpa sua. Tudo o que acontece com o outro, não adianta você ficar querendo culpar os outros. Não adianta você falar: aquela pessoa me traiu, a pessoa fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Você ficar nessa, até mesmo como eu estou comentando no vídeo de hoje, nessa postura de desconfiança do outro. Não adianta, porque tudo que o outro faz a você, você permitiu que a pessoa fizesse. Você deu permissão para aquela pessoa pisasse em cima de você. Você deu permissão para que você tivesse uma amizade falsa. Você deu uma permissão para que o outro falasse mal de você. É chocante, né? Mas sim, é verdade. Você que deu permissão para que o outro falasse isso de você, porque você não se ateve aos sinais apresentados. Você não se ateve aos sinais que a outra pessoa sempre mostrou para você e você ignorou. Então por isso que a traição do outro a você é culpa sua, não é culpa do outro, porque você que não quis olhar os sinais que o outro estava mandando para você na relação afetiva. Porque o outro, você que não quis ouvir os sinais que aquela relação não estava indo mais bem.
Você não quis ouvir que aquela relação já não estava mais sendo uma relação mesma. Não estava mais conectada. Estava uma relação desconectada. Vocês não sentiam aquela confiança mútua, aquela entrega mútua para o outro. Não sentia mais essas conexões. E aí você botou um tampão no ouvido e não se ateve aos sinais e aconteceu o que aconteceu. Então, mesmo a traição, por isso que a desconfiança é uma postura, olha que interessante. A desconfiança é uma postura que, na verdade, se você olhar para a verdade das coisas, é ilusória. Ela é ilusória. Como eu mostrei para vocês agora, vocês podem se ater, observar os sinais que as pessoas mandam e confiando mutuamente nela. Mesmo a pessoa sendo falsa, você vai pegar, analisar os pontos de falsidade dela e você vai perceber que não bate com quem você é. Porque, olha só, tem uma outra coisa para você. Se aquela pessoa é falsa, porque você também é falso. Porque atraímos as pessoas, a gente atrai as pessoas. As pessoas que estão à nossa volta são a atração de nós. Essa desconfiança atraiu pessoas que vão manter essa desconfiança. Então, essa traição que você teve, muitas vezes foi esse caso que eu falei para você, você que não observou os sinais que estava sendo mostrada, que aquela relação não estava indo mais bem, ou você simplesmente botou um tampão de ouvido e mesmo percebendo que a relação não estava indo bem, você simplesmente ignorou. Você ignorou que aquela relação não estava indo mais bem e resolveu ignorar. E aconteceu o que aconteceu. Então, meu povo, vocês têm que compreender uma coisa. Se atenha aos sinais. Você pode confiar totalmente nos outros. Como eu disse, eu estou mostrando para vocês agora, a desconfiança é uma postura de ilusão. É praticamente uma ilusão. Porque os outros é totalmente aberto a você. Basta você ater aos os sinais. E também, olha que legal, quando você desenvolve alguns dons mediúnicos, você consegue sentir se o outro está sendo verdadeiro com você. Você consegue sentir se o outro está passando a verdade através das energias da pessoa. E você vai notando, sentindo aquela energia e percebendo que, peraí, o que a pessoa está falando não é bem por aí. E tem muitos sinais de atitudes que a pessoa mostra que não está querendo ter uma relação com você. E mesmo assim você fica forçando. Então, simplesmente você teve o que você pediu. Então não adianta ficar nessa postura de desconfiança. Ah, eu desconfio do mundo, eu não confio em ninguém, todo mundo é mau. Gente, vamos parar de ser criança e vamos crescer? Vamos olhar para a vida como ela realmente é? Existem pessoas que têm muita imaturidade, mas existem pessoas muito adoráveis no mundo. Existem pessoas maravilhosas. Então, para de ser infantil. Para de ser infantil, ficar toda hora jogando aí, eu não confio em ninguém, todo mundo é mal comigo, é isso e aquilo. Pô, vamos acordar, né, meu povo? Vamos acordar. Vamos lidar com as coisas como elas são de verdade? Vamos acordar? Meu povo, não vamos estar esquecendo de estar deixando like, porque, meu amigo, foi bom, não foi? Esses chacoalhões aí, que eu percebo que muita gente, né, porque tá pregado no inconsciente do mundo a postura de não confiar nas pessoas, né? Eu vejo que tá bastante preso nas pessoas isso. Então, meu povo, retribua com o seu like aí, retribua de maneira para agradecer o conteúdo gratuito, benéfico, evolutivo, lúcido que eu estou passando para você. Retribua com o seu like, com o seu se inscrever, para ficar atento para os próximos vídeos que eu vou trazer no canal aí, para poder estar ajudando a você a crescer, né? Porque tá na hora, né, meu povo? Vamos crescer? Vamos sair dessas imaturidades, dessas criancices,
dessas posturas mimadas. Tá na hora de crescer, né, meu povo? Você não acha que tá na hora de crescer? Viver uma vida mais verdadeira, mais leve e prazerosa? Não tá na hora? Então, meu povo, compartilhe aí para mais pessoas, para que eu possa ajudar cada vez mais pessoas, porque com certeza você tem alguém que você possa estar indicando esse vídeo para essa pessoa. Essa pessoa que está precisando. Isso mesmo. Penso, essa pessoa aí que você pensou, captei aqui, captei. Captei. Manda para essa pessoa que está precisando, porque eu tenho certeza que vai ajudar ela, como está ajudando você agora. E olha só, meu povo, muitos condicionamentos são difíceis de curar, mas se você se entregar para cada chave que eu estou dando no vídeo de hoje, e ainda que eu vou dar mais chave no vídeo de hoje, você vai ter grandes mudanças para a sua vida. Então, meu povo, vamos deixando um like aí, viu? E agora, hoje em dia, você fica preso no passado, com medo que aquele sofrimento volte, que tudo aquilo volte, né, aquele sofrimento todo, e podendo até mesmo ser uma pessoa submissa ou totalmente agressivo com o outro, tudo por causa que você está preso, condicionado ao passado. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei para vocês aí. Tudo porque os seus cuidadores mentia, como eu mostrei para vocês lá, tudo porque os cuidadores mentia para você, você se torna agora, hoje em dia, uma pessoa cética. Só por causa de um sofrimento, um trauma que aconteceu no passado, hoje em dia você se torna uma pessoa cética, controladora, uma pessoa desconfiada. Tudo por causa de um condicionamento que aconteceu no passado. E aí você não consegue se relacionar com os outros de maneira verdadeira, saudável, evolutiva. Tudo por causa dessa desconfiança exagerada que você tem ainda. Na verdade, essa desconfiança aí que você tem. E aí você se torna uma pessoa condicionada que está preso ao passado. Mas tem uma coisa que vai te ajudar tanto na limpeza, tem uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês agora aqui, que vai te ajudar tanto na limpeza desse trauma, tanto na cura do passado, para você sair do passado. Tem uma coisa que você faz que vai te ajudar muito a curar esses conflitos que você tem, que é quando você foca no momento único que existe, que é o presente, o agora. Quando você foca no momento presente, isso permite que você elimine o passado, as reatividades do passado, os conflitos do passado. Elimine esses traumas que vive até os dias de hoje te perturbando. Esses condicionamentos que está no passado, que você fica toda hora revivendo. Quando você foca no presente, você começa a lidar com a vida como ela realmente é. E aí, podendo se libertar desses condicionamentos, desses traumas que fica te limitando que você seja quem você é. Mas você precisa se dedicar a focar no presente. Cada vez mais que você vai focando no presente, mais você vai se libertando desses apegos ao passado, desses condicionamentos limitantes. Uma coisa que vai te ajudar tanto a focar mais no presente quanto a se libertar do passado é o perdão. Perdoa o outro pelo que o outro fez, o malefício que o outro fez a você, pois a outra pessoa, não compreendendo que o outro não tinha noção, evolução, lucidez para saber o malefício que aquela pessoa estava causando a você. Entendendo que o outro não tinha evolução, não tinha sabedoria para saber as coisas ruins que ela estava plantando em você. E isso não é um perdão religioso onde você se sente superior aos outros. Você perdoa porque você é superior. Isso não é um perdão religioso. Ninguém é superior a ninguém.
Você perdoa o outro para poder se libertar do passado. Não tem nada a ver com o outro. Isso não é um perdão religioso, isso é um perdão evolutivo. Que te ajuda a crescer, que te ajuda a se libertar desses aprisionamentos aí, porque se você não perdoa, só você vai estar sofrendo na conversa. Só você vai estar condicionado, limitado. Só você vai sofrer com isso, se você não perdoar. Então, perdão é próprio. Você que perdoa. Você que perdoa o outro. Para se libertar daquele passado, daquela amarra que você estava. Então, perdoar o outro não é um papel de religiosidade, e sim uma evolução para poder prosseguir a vida, para poder se libertar desse tamanho sofrimento que você anda sofrendo, porque está preso aos outros. Olha só, e como eu disse, isso não é um perdão religioso, então você não é um perdão evolutivo, então você não precisa, tem que conviver com as outras pessoas. Você não perdoa o outro para poder conviver. Porque tem muita gente que é muito difícil de ter uma relação saudável. E eu digo isso até mesmo para parente de sangue. Para parente de sangue aí que você tem uma visão religiosa que a religião colocou na grande maioria do inconsciente coletivo, que coloca os parentes de sangue como se fossem santos. Coloca os parentes de sangue como se fosse perfeito, que eles não errassem nunca. Mas não, eles são humanos e eles erram. Como você também erra. Então, não coloca santidade, perfeição em ninguém, porque ninguém é perfeito aqui na Terra. Todo mundo é um ser humano que está aqui para errar e aprender. E evoluir. Por isso que você deve perdoar, para poder se libertar do outro. Porque muitas vezes, como eu estou mostrando para vocês aí, muitas vezes é impossível de conviver com aquela pessoa. É impossível de ter uma relação saudável, prazerosa, amigável, amorosa com uma pessoa lá. Porque a pessoa é tão tóxica, tão insuportável, né? Tão insuportável que não tem como nem conviver. Então o perdão é 100% para você. Claro, e eu digo isso para família de sangue também, viu, meu povo? Eu digo isso para família de sangue também. Não coloca esses condicionamentos não, porque senão você vai acabar, olha só, você vai acabar dançando na brincadeira aí de maneira negativa, viu? Então, meu povo, faça uma coisa. Se estiver acontecendo isso, simplesmente respeite e se afaste. Se estiver acontecendo isso, respeite e se afaste. O perdão é 100% para você, não é para o outro. Claro, se você quiser conviver com o outro, é direito seu. Mas eu recomendo você buscar uma relação saudável. Porque aquelas relações que não for saudável, vai te limitar. Você vai lidar com problemas desnecessários. Você vai ter que conviver com pessoas que são desnecessárias você estar convivendo. Onde você pode conviver com pessoas que realmente te amam. E não simplesmente quer manter uma máscara fingindo que é perfeita, família perfeita. Vamos acordar. Acorda, meu povo. Acorda. E toma esse grande chacoalhão no vídeo de hoje, né? Esse grande chacoalhão aí para vocês cair na real das coisas que realmente está acontecendo, que vocês fingem que não estão acontecendo. Finge que não está acontecendo nada. Tá na hora de acordar, meu povo. Tá na hora de você olhar para a vida como ela é de verdade e encarar. Como eu disse, tem tanto, olha só que legal, olhar para a vida como ela é de verdade. Tem gente negativa no mundo, mas tem gente muito boa, positiva no mundo, que vai trazer esse amor que eu estou falando para vocês que existe. Existem pessoas que vão te amar de verdade, pode ter certeza. E não precisa de elo familiar para poder sustentar amizades verdadeiras. Não precisa. E meu povo, eu vou ficando por aqui.
Meu povo, não esqueça de estar deixando o like, compartilhando e se inscrevendo, porque fazendo esses pequenos gestos, você me ajuda a ajudar cada vez mais pessoas. E assim fazendo que eu cumpra a minha missão na Terra, que é ajudar você a despertar os seus potenciais, a evoluir sua consciência. Então, meu povo, por favor, retribua com esses pequenos gestos. E assista novamente essa aula, viu, meu povo? Assista novamente, porque eu tenho certeza que vocês vão pegar insights à beça. Vai ter muitos insights, porque, como eu sempre digo, quando você entra no vídeo, você entra precisando de algo. Mas depois de um tempo, muda o ciclo, muda as percepções. Você tem uma nova percepção, um novo jeito de olhar a vida. E aí, tem novas necessidades, tem novos conflitos. Novos conflitos. Então, meu povo, eu vou ficando por aqui.